O gênio é 1% de talento e 99% de trabalho árduo. Só há duas maneiras de viver a vida. Uma é como se nada fosse um milagre. A outra é como se tudo fosse um milagre. Apenas aqueles que tentam o absurdo podem alcançar o impossível. Insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente, mas esperar resultados diferentes. Não é que eu seja tão inteligente, é só que fico mais tempo com os problemas. Nada acontece até que algo se mova. A lógica leva-te de A a B, a imaginação leva-te a todo lado. Nunca memorizes algo que possas procurar. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Se no início a ideia não for absurda, então não há esperança para ela. Se eu tivesse 1 hora para resolver um problema, passaria 55 minutos a pensar no problema e 5 minutos a pensar em soluções. A única forma segura de evitar cometer erros é não ter ideias novas. A única coisa que tens absolutamente de saber é a localização da biblioteca. Qualquer homem que consiga conduzir em segurança enquanto beija uma rapariga bonita não está simplesmente a dar ao beijo a atenção que ele merece. Os homens casam com mulheres na esperança de que elas nunca mudem. As mulheres casam com homens na esperança de que eles mudem. Invariavelmente, ambos ficam desiludidos. Se não consegues explicar a uma criança de 6 anos, é porque não o compreendes. As pessoas fracas vingam-se, as pessoas fortes perdoam. As pessoas inteligentes ignoram. Se eu não fosse físico, provavelmente seria músico. Penso muitas vezes em música. Vivo os meus devaneios em música. Vejo a minha vida em termos de música. Quando tropeçamos no amor, é fácil levantarmos-nos. Mas quando te apaixonas, é impossível voltares a levantar-te. O meu pacifismo é um sentimento instintivo, um sentimento que me possui porque o assassínio de homens é repugnante. A minha atitude não deriva de nenhuma teoria intelectual, mas baseia-se na minha mais profunda antipatia por todo o tipo de crueldade e ódio. Toda a gente sabia que era impossível até que apareceu um tolo que não sabia e o fez. A mente intuitiva é uma dádiva sagrada e a mente racional é uma serva fiel. Criamos uma sociedade que honra o servo e esqueceu o dom. O mundo não será destruído por aqueles que fazem o mal, mas por aqueles que os observam sem fazer nada. Se não consegues explicar uma coisa de forma simples, é porque não sabes o suficiente sobre ela. A decisão mais importante que tomamos é se acreditamos que vivemos num universo amigável ou hostil. Não preciso de saber tudo, só preciso de saber onde o encontrar, quando precisar. O fanatismo do descrente é para mim quase tão engraçado como o fanatismo do crente. A medicina do futuro será a medicina das frequências. A única fonte de conhecimento é a experiência. Informação não é conhecimento.
A única fonte de conhecimento é a experiência. Precisas de experiência para ganhar sabedoria. Qualquer tolo pode saber. O objetivo é compreender. No meio da dificuldade está a oportunidade. Não tenho talentos especiais. Sou apenas apaixonadamente curioso. Quem nunca cometeu um erro, nunca tentou nada de novo. Tente não se tornar um homem de sucesso, mas sim tornar-se um homem de valor. A mente que se abre a uma nova ideia nunca volta ao seu tamanho original. Devo estar disposto a desistir do que sou para me tornar o que serei. O senso comum é o que nos diz que a Terra é plana. Duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana, e eu ainda não estou completamente certo sobre o universo. Da desordem encontra a simplicidade. Quando a solução é simples, Deus está a responder. Da desordem encontra a simplicidade. Da discórdia encontra a harmonia. No meio da dificuldade está a oportunidade. Nunca vejas o estudo como um dever, mas como a invejável oportunidade de aprender. Os grandes espíritos sempre encontraram oposição de mentes medíocres. A mente medíocre é incapaz de compreender o homem que se recusa a curvar-se cegamente aos preconceitos convencionais e escolhe, em vez disso, expressar as suas opiniões corajosa e honestamente. Um pouco de conhecimento é uma coisa perigosa, e muito também. É a arte suprema do professor despertar a alegria na expressão criativa e no conhecimento. O fracasso é um sucesso em progresso. Poucos são aqueles que veem com seus próprios olhos e sentem com seus próprios corações. O importante é não parar de questionar. A curiosidade tem a sua própria razão de ser. Não se pode deixar de ficar admirado ao contemplar os mistérios da eternidade, da vida, da maravilhosa estrutura da realidade. Basta tentar apenas compreender um pouco desse mistério todos os dias. Nunca perder a santa curiosidade. Nunca fazer nada contra a consciência, mesmo que o Estado o exija. A diferença entre a estupidez e o gênio é que o gênio tem os seus limites. Se querem que os vossos filhos sejam inteligentes, leiam-lhes contos de fadas. Se querem que eles sejam mais inteligentes, leiam-lhes mais contos de fadas. Se eu ficasse calado, seria culpado de cumplicidade. Tudo o que é realmente grande e inspirador é criado pelo indivíduo que pode trabalhar em liberdade. Não se pode alterar uma condição com a mesma mentalidade que a criou em primeiro lugar. Ser uma voz e não um eco. Eu vejo a minha vida em termos de música. A leitura, depois de uma certa idade, desvia demasiado a mente das suas atividades criativas. Qualquer homem que leia demasiado e use pouco o seu próprio cérebro cai em hábitos preguiçosos de pensamento. O senso comum é o conjunto de preconceitos adquiridos até aos 18 anos. Ainda não sabemos nem 1/1000 de 1% do que a natureza nos revelou.
Um navio está sempre seguro na costa, mas não é para isso que foi construído. Nunca se falha até se deixar de tentar. Se queres viver uma vida feliz, liga-te a um objetivo, não a pessoas ou coisas. O tempo é uma ilusão. A criatividade é a inteligência a divertir-se. Toda a gente é um gênio, mas se julgarmos um peixe pela sua capacidade de subir a uma árvore, ele viverá toda a sua vida a acreditar que é estúpido. A vida é como andar de bicicleta. Para manteres o equilíbrio, tens de te manter em movimento. Uma pessoa inteligente resolve um problema. Uma pessoa sábia evita-o. Quando aceitamos os nossos limites, ultrapassamos-los. A lógica leva-nos de A a Z. A imaginação leva-nos a todo o lado. Informação não é conhecimento. A nossa tarefa deve ser a de nos libertarmos, alargando o nosso círculo de compaixão para abraçar todas as criaturas vivas e toda a natureza e a sua beleza. A educação é o que fica depois de se ter esquecido o que se aprendeu na escola. Eu nunca penso no futuro, ele vem logo. A paz não pode ser mantida pela força, só pode ser alcançada pela compreensão. A fraqueza de atitude torna-se fraqueza de caráter. O mundo, como nós o criamos, é um processo do nosso pensamento. Não pode ser mudado sem mudarmos o nosso pensamento. Se A é um sucesso na vida, então A é igual a X mais I mais E. Trabalho é X, I é diversão, e Z é manter a boca fechada. Fazer tudo tão simples quanto possível, mas não mais simples. A lua não desaparece simplesmente quando não estamos a olhar para ela. Os grandes espíritos sempre encontraram violenta oposição de mentes medíocres. O mundo é um lugar perigoso para se viver. Não por causa das pessoas que são más, mas por causa das pessoas que não fazem nada a respeito. Prefiro ser um optimista e um tolo do que um pessimista e ter razão. Tudo deve ser feito o mais simples possível, mas não mais simples. Se uma secretária desarrumada é um sinal de uma mente desarrumada, de que é que uma secretária vazia é um sinal? A imaginação é tudo. É a antevisão das próximas atrações da vida. O estudante não é um recipiente que temos de encher, mas uma tocha que temos de acender. Os buracos negros são onde Deus dividiu por zero. A realidade é apenas uma ilusão, embora muito persistente. A criatividade é saber esconder as suas fontes. A gravitação não é responsável pelo facto de as pessoas se apaixonarem. Aprender com o ontem, viver o hoje, esperar o amanhã. O importante é não parar de questionar. O crescimento intelectual deve começar no nascimento e terminar apenas na morte. Eu não sei com que armas a Terceira Guerra Mundial será travada, mas a Quarta Guerra Mundial será travada com paus e pedras. Olha profundamente para a natureza e então compreenderás tudo melhor.
Aquele que segue a multidão geralmente não vai mais longe do que a multidão. Aqueles que caminham sozinhos provavelmente se encontrarão em lugares onde ninguém nunca esteve antes. O amor é um mestre melhor do que o dever. A coincidência é a maneira de Deus permanecer anônimo. O verdadeiro sinal de inteligência não é o conhecimento, mas a imaginação. O que é correto nem sempre é popular, e o que é popular nem sempre é correto. Gênio é tornar simples as ideias complexas, não tornar complexas as ideias simples. Como eu gostaria que em algum lugar existisse uma ilha para aqueles que são sábios e de boa vontade. O conhecimento do que é não abre a porta diretamente para o que deveria ser. A minha religião consiste numa humilde admiração do espírito superior e limitado que se revela nos pequenos detalhes que conseguimos perceber com a nossa mente frágil e débil. Sabemos, pela vida cotidiana, que existimos antes demais para os outros, de cujos sorrisos e bem-estar depende a nossa própria felicidade. Uma mesa, uma cadeira, uma taça de fruta e um violino. De que mais precisa um homem para ser feliz? Se queres resultados diferentes, não faças as mesmas coisas. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Tens de aprender as regras do jogo e depois tens de jogar melhor do que qualquer outra pessoa. Nenhuma quantidade de experiências pode provar que estou certo. Uma única experiência pode provar que estou errado. Quando deixas de aprender, começas a morrer. Tudo é energia e isso é tudo o que existe. Combina a frequência da realidade que desejas e não podes deixar de obter essa realidade. Não pode ser de outra forma. Isto não é filosofia. Isto é física. Não podemos resolver os nossos problemas com o mesmo pensamento que usamos quando os criamos. A crença cega na autoridade é o maior inimigo da verdade. Se soubéssemos o que estamos a fazer, não se chamaria investigação, pois não? A coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério. É a fonte de toda a verdadeira arte e ciência. Sou um artista suficiente para usar livremente a minha imaginação. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação rodeia o mundo. Falo com toda a gente da mesma maneira, quer seja o homem do lixo ou o presidente da universidade. Só uma vida vivida para os outros é uma vida que vale a pena. Quem não leva a verdade a sério nos pequenos assuntos também não é de confiança nos grandes.